A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com cada um de nós. É um motivo de muita alegria de eu estar aqui, falando hoje no livro de Mateus, um assunto muito maravilhoso, Jesus, o Senhor do sábado. E chegando a este assunto, falando também a blasfêmia dos fariseus. Este é o assunto que nós vamos estudar, palavras para você. O assunto de hoje é esse. Antes de começar, eu quero mandar um abraço para o pessoal do YouTube. Quero mandar um abraço também para Rejane, também, que ela sempre está nos acompanhando também. Mary, quero mandar também para Cício, Paula, esse povo que sempre está nos acompanhando pelo YouTube. Quero agradecer a cada um de vocês e dê um joinha para nós, que é um prazer que eu tenho realmente aqui fazer esta programação diretamente para vocês. Vamos ao assunto do dia, dizendo assim: a blasfêmia dos fariseus diz: então lhe trouxe um demoniado cego e mandou Jesus curá-lo, de modo que ele passou a falar e ver. Muito bem, veja que coisa tão interessante. Ninguém tinha poder de curar e nem de fazer com que aquele cego visse. Mas com a conversa que realmente começou se raidear ali por aquela nação, aquele povo ouvindo a palavra de Deus, levantaram a cabeça e disseram: nós temos um curador, tem uma pessoa que cura, tem um homem chamado Jesus que ele é curador. E os fariseus, começaram a blasfemar, porque será que eles só que tinham o poder de fazer isso? Mas Jesus disse, esperando todas as multidões, dizendo: será este filho de Davi? Veja que eles tiveram aquela dúvida. Quando os fariseus viram que a conversa tinha esse curador, então aí eles esperando alguma coisa, e um conversava para o outro e disseram: será que é o filho de Deus? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebul, o chefe dos demônios. Meus amigos, será que isso é verdade? Mas de maneira nenhuma a gente pode se pegar com isso. Jesus disse assim: mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, e disse-lhe: todo reino dividido contra a si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra a si mesmo não subsistirá. Veja que coisa dividida. Deus nunca dividiu as coisas com o ser humano. Tudo que Deus mandou e manda, ele não divide, ele manda diretamente naqueles que obedecem e são obedientes a ele, buscar o reino de Deus, e ele manda completo, sem dividir nada. Nós que deve dividir, tirar esse pensamento, fugir do mundo e trazer aquele espaço para que Deus coloque o seu espírito de verdade na nossa mente, para nós poder falar. Não é verdade isso? Então, diz mais o seguinte, do mesmo assunto, no capítulo de Mateus 12, que eu comecei a ler do 22 em seguida. Agora vamos para o 26. Veja os espíritos realmente que tem essa divisória. Se Satanás expulsa Satanás, pode Satanás expulsar Satanás? Pode acontecer isso? Como é que Satanás pode expulsar ele mesmo? Está dividido contra si mesmo, como seus reinos sobreviverão. Satanás pode expulsar Satanás, e se expulsar os demônios por meio de Beelzebul,
por quem os vossos seguidores expulsarão, por isso, além mesmo serão os vossos juízes. Veja mesmo, esses seguidores, por esses espíritos Beelzebul, que é coisas do inimigo, quando fala aqui, que Satanás não pode se expulsar Satanás. A palavra de Deus fala sobre isso. Mas coisas verdadeiras que você pode ler no capítulo 20, no versículo 28 do mesmo capítulo 2 de Mateus, diz assim: mas se pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegará a vós. Glória a Deus. É expulsado pelo Espírito, a voz de Deus falando em meu coração, saindo de minha boca para vocês. Só expulsa com o Espírito de Deus. Em outras palavras, aqui no mesmo livro de Mateus, Jesus disse, com jejum e oração. Meus amigos, irmão em Cristo, nós temos que prestar atenção sobre esses capítulos e versículos da Bíblia, que quando nós mostramos os versículos, capítulos, nós temos que ler o texto do que é certo e o texto do que não é certo. Quer dizer, ver aqueles que nós estamos falando, os verídicos, não é? Ser o texto e o contexto. O que realmente não pode Satanás expulsar Satanás. É o texto ao contrário. Ele não pode. Ele sempre está atingindo aquela parte que toca a Deus. Mas ele não pode chegar. Ele tenta expulsar espírito. Como é que ele pode se expulsar uma coisa que é dele mesmo? Uma coisa que ele quer, uma coisa que ele fez, uma coisa que ele puxa, ele vai fazer o que? Ele quer mais ter aquela vitória. Ele não pode sair. Mas com jejum e oração e pelo Espírito de Deus será expulso de qualquer uma consequência que ele possa tomar conta. Como pode alguém entrar em casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amarre? Tem jeito? Como é que pode entrar na casa de um valente, roubar os pertences dele sem amarrar ele? Tem como? Agora, a amarração do inimigo é essa, mentira. A amarração do inimigo é a mentira. Ele faz a fantasia, ele mostra aquele símbolo, pensando, o povo que estão ouvindo, dando crença, pensando que é certo. Mas ele está esperando por mais tarde ele pegar o troco. Quando ele faz alguma coisa, ele tem um troco, ele quer o troco. É totalmente diferente de Deus. Deus, quando dá, ele quer o amor. Deus não quer troco, Deus quer o amor. O amor se paga com amor. Não foi ele que deixou o amor? Não foi ele que derramou o amor? Não foi ele que derramou o sangue no amor para lavar nossos pecados? Foi um amor grande. Então, o que é que Deus quer? O amor. Então, esse é um troco? Não, esse é o amor que nós temos um com o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Nós temos que ter esse amor. Se não tiver esse amor, não adianta correr para o outro lado, porque só traz engano a si próprio. Satanás, ele está pronto para enganar. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para enganar, ele veio para destruir. Portanto, vos digo, todos tipos de pecado e blasfêmia será perdoado ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Está vendo aí? Palavra de Deus, da Bíblia, no capítulo 31. Vamos repetir, não é? Portanto, vos digo, a todos tipos de pecado, blasfêmia será perdoado. Todo tipo. Ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado, contra o Espírito Santo de Deus. Agora, contra esse Espírito que existe por aí, você pode entrar em uma língua dessa, em uma blasfêmia dessa, mas se você pedir perdão a Deus, sair da onde você está, voltar, Deus vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Porque não é o Espírito de Deus. No livro de Provérbios 21,
capítulo 1, versículo 23 do livro de Provérbios diz assim: atentais para a minha repreensão e vos derramarei para vós meu Espírito, para que vós conheça e sabas das minhas palavras. Veja o que Mateus está dizendo. Blasfêmia será perdoado com esses espíritos enganador. Deus perdoa, porque você está entrando numa área que não sabe, pensando que está certo, mas não está. Quando você conhece a verdade, a realidade, Deus vai te perdoar. Agora, a blasfêmia contra o Espírito de Deus não tem perdão. Por que é que não tem perdão? Porque o Espírito, ele não vem lhe enganar, ele vem trazer a certeza. Ele vem trazer a verdade, a sabedoria. O louvor, o som da minha garganta é dado por Deus. O que eu estou falando é inspirado por Deus. A voz de Deus na minha boca mandando para você. Então, eu não tenho perdão se eu blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Não tenho perdão. Mas esses espíritozinhos por aí, que cura, que faz milagre, entendeu? E aqueles que vêm dizer para você, ele está ali, Deus está ali, Deus está aqui, Deus está ali, eu passei e vi Deus ali. Não dê essa crença. Porque você não pode ver, nem eu posso ver Deus, nem dizer que ele está ali, que ele está aqui. O significado do que eu falei, o texto da verdade é o que eu vou falar. Ele se encontra aqui, pela minha fé, pela sua fé que você tem em ver Deus dentro de você, aí pertinho de você, no seu trabalho, dentro do seu veículo, na sua casa, seja onde for, na igreja, Deus está pertinho de você com os olhos da fé que você tem. Porque sem fé, meus amigos, meus irmãos, não pode alcançar o poder de Deus. Esses olhos não podem. E nem quem vem dizer que Jesus estava ali, Jesus estava aqui, isto é falso, é espírito enganador. Por isso que vai ter perdão, porque você não está sabendo ainda o que estão lhe falando, se é verdadeiro. Agora a palavra de Deus aqui no livro de Mateus 12, de 13 ao 32, Jesus está mostrando esse caminho, o espírito verdadeiro, da onde vem a sabedoria, o espírito falso, enganação falsa, demônio pode expulsar demônio, tudo isso é mirando dentro da palavra de Deus, porque não é verdade. Isto é uma coisa que nós temos que pensar direitinho, para que nós podemos abrir nossas vozes e dizer: eu conheço Jesus e conheço a verdade, eu estou liberto pela verdade que é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estou liberto por ele, foi ele que ele mandou. Por ele foi ele. Então, se eu sou filho de Deus, então estou liberto pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, porque conheci essa verdade. Quando você conhece a verdade, totalmente o erro saiu de você, aquele espírito saiu de você. Mas fique atento, mas muito atento, que você vai ter muitas coisas na sua mente e muitas coisas para você ver que é engano, é mentira, porque ele vai se irar com você, porque você deixou de conhecer o que ele jogou, entendeu? Porque ele jogou para você ver com os olhos que você está vendo, eu e você, o mundo. Mas Deus você vê com os olhos da fé. Por isso que Deus não deixou ainda uma coisa que ele pensasse, ele pegasse pelo pensamento. Ele não tem esse poder. Ele fica irado porque você deixou de acreditar naqueles preceitos enganador, nos espíritos que cura, mas é uma cura física, não é espiritual. Deus, quando cura, ele cura pela sua fé. O que você tem, o amor diante deles, que você se ajoelhou, você derramou sua lágrima, você se levantou de manhã agradecendo ao Pai, à noite agradecendo pelo dia. O que você pedir, com a sua fé que você tem diante do nosso Salvador, você vai receber bênção, você vai receber cura, você vai receber livramento, você vai receber tudo aquilo que você quer e tem necessidade, porque Deus tem para dar. E Ele não quer nada de troca, a não ser o meu amor, o seu amor um com o outro. A palavra de Deus diz assim. Espírito, de muitas coisas que a gente vê por aí, fulano cura,
fulano faz isso, fulano faz aquilo. Se você acredita e você conhece a verdade, não peça auxílio a ninguém para lhe curar. Não peça. Não vá para a casa de ninguém, porque só quem cura é Deus, só quem perdoa é Deus. Não. Se você tem fé em Deus, para que você vai pedir auxílio aos outros? Vá diretamente a Deus. Senhor, eu estou com essa enfermidade, ó Pai, e eu fui desenganado pelo médico, mas eu vim em busca do Senhor. Agora vai em busca de Deus, não é nessa hora só que você está precisando, não. Que Deus conhece tudo, vê tudo e sabe de tudo. Deus sabe que você está indo em busca para lhe curar. Depois que Deus lhe curar, você vai voltar para aquele mesmo lamaçal. Deus não vai te dar a cura, porque Ele sabe os teus pensamentos. Eu não sei. Eu vou orar por você, pedir a Deus a cura. Não que eu tenha força, mas eu vou pedir a cura a Deus, que vai até a sua casa curar você dessa enfermidade. Agora, dentro do seu coração é que você abre para Deus curar. Porque muitos hoje procuram Deus na necessidade de uma coisa que ele não pode fazer. Está em cima de uma cama, não pode. Aí que vai em busca de Deus. Meu amigo, meu irmão, meus queridos, por que você não vai atrás de Deus quando você está com toda a sua saúde? Com seu dinheirinho, com seu carro, com sua boa família, seu bom casamento, suas coisas que está tudo sendo favorecido a você. Aí é que você e eu deve ir em busca de nosso Salvador, porque só vem dele, tudo é dele, foi para ele. Pense uma coisa, que tudo que você tem hoje dado pelo nosso Salvador é uma administração que você está tendo aqui nesse mundo, não é nada seu. Isso eu posso afirmar dentro da Bíblia. Como? Da onde você ia, nada você trouxe. E para onde você vai, nada você leva. Apenas você está administrando aquilo que Deus lhe deu. Seu dinheirinho para a sua alimentação, a sua casazinha para livrar, cobrir você da chuva, livrar você de tudo. Entendeu? Você quer passar um final de semana na sua chácarazinha, no seu bom carro, tudo foi Deus que te deu. Tu tem que agradecer. Tem que te ajoelhar nos pés desse Salvador, que Ele é Pai. Além dele lhe dar, Ele lhe acompanha. Ele te ajuda a resolver as coisas. Coisas que nós não podemos fazer, Deus está pronto para resolver, meu irmão. É isso que nós devemos se pegar desse Pai poderoso, que Ele é fiel. Ele é o Deus amoroso. Ele saiu do trono da graça, foi para aquele madeiro, estirou seus braços, a pregar aqueles pregos nas mãos, nos pés. Jogaram aquela coroa de espinho na cabeça dele. Além de botar, fizeram mais força, furaram. Derramou aquele sangue lavando aquele corpo abençoado que é o nosso pecado. Nós devemos ter esse pensamento cruel de quem fez isso para nosso Pai. E hoje nós tirar o nosso domínio, colocar o eu naquilo que Deus quer entrar e nós não podemos, temos o eu na frente. Vamos tirar isso, vamos tirar esse pensamento. Vamos colocar Deus em primeiro plano, nos primeiros planos. Porque quando antes de nós nascer, Deus já tinha feito, programado nossos planos, que está na mão do nosso Pai. É muito bonito nós ter essa mensagem para falar para vocês. E só tenho que agradecer o que vocês estão tendo essa paciência, esperar por esse horário, de eu ter um contato pessoalmente falando na palavra de Deus diretamente para você, palavras para você, o assunto na palavra no livro de Mateus 24, capítulo 12, o versículo de 1 ao 15, mostrando a verdade que Deus deixou para você. Talvez que você está pensando ou está indo pela verdade que alguém lhe disse e você corrigiu e não é aquilo. Você vai deixar de acreditar em quem? Não é em mim, não é em mim. Não porque o locutor Severino disse que o trabalho é esse, mas fulano me mostrou, disse que a cura é essa. Você vai por mim ou vai porque o fulano falou? Você vai pela Bíblia. Você vai pelo curador que é Cristo. Quem perdoa é Cristo. Nem eu nem você podemos perdoar.
nós temos a nossa voz de abrir e dizer: eu desculpo tudo o que tu falaste, está desculpado. Eu não posso te perdoar porque só Deus. Agora leva teu pensamento com Deus, conversa com Ele, o que tu me fizesse. Mas de mim tu está limpo, está desculpado, nem não se preocupe. Agora pede perdão a Deus, que eu não posso perdoar. Meus queridos, meus amigos, um pecador não pode perdoar o outro. Só aqueles que não têm pecado, só Deus, só Ele é que pode perdoar. É quem pode, como desceu do trono da graça, saiu do reino da glória e veio morrer por mim, por você. E Ele voltou para o mesmo cantinho para esperar os dias, a finalidade do que dia que o Pai marcou para Ele vir buscar a sua igreja que está se preparando. E eu creio que você está se preparando pela mensagem desta manhã. Eu só tenho que agradecer a todos meus queridos amados, aqueles que realmente esperam por esse horário, e a quem não está esperando, mais que o som da trombeta de cada um de vocês, pela voz que Deus deu ao ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, transmitir para aqueles que a palavra de Deus verdadeira está mais centralizada dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus. No livro de Mateus foi o que eu fiz, o sermão desta manhã, palavras para você. Eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer. Vocês, o povo do YouTube, vocês que não se inscreveu ainda, eu peço que vocês inscrevam no canal, entendeu? Do youtube.com e vai nos ouvir pela princesinha, certo? Que Deus abençoe, que dê um restante de dia acompanhado com o Espírito Santo de Deus a todos vocês que estão me assistindo, que estão me ouvindo, o que vão saber o amanhã, que a oração que eu oro a Deus é para todo ser humano, para toda vida que hoje está disponível nesta terra, para ouvir e ser abençoado e salvado, e ser salvo pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.